Bem-vindos a mais um podcast Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou a Andréa Tissoni. E hoje o nosso bate-papo é sobre projeção, autoconhecimento, autoestima, com uma convidada muito especial, Patrícia. Isso mesmo, hoje vamos conversar com a Daniela Santiago. Ela é psicoterapeuta com uma abordagem multidisciplinar e também focada na psique humana. Daniele, muito obrigada pela sua participação no Ponto de Entrevista. Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz quando a Andréa me chamou no Instagram, achei assim, uma honra imensa estar aqui. E é isso, gente, eu tô amando, vou contar um pouquinho da minha história para vocês, vou falar bastante sobre projeção, sobre sombras. E o objetivo principal da psicoterapia, principalmente baseada na análise junguiana, é o autoconhecimento. Então, nós vamos explorar bastante a psique aqui nessa entrevista. É isso que a gente quer. E para começar, eu quero que você fale. Sua formação passou por várias abordagens. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como te fez chegar agora, né, nesse trabalho diretamente com projeções e sombras. Então, a minha história, na verdade, ela se inicia no interior de Minas. Eu cresci numa chácara e cheia de animais. Então, assim, eu tinha certeza que eu ia ser veterinária. Eu sempre fui apaixonada por bichos, natureza e etc. Só que aos 18 anos esse caminho foi modificado porque, assim, no meu meio, na época, se direcionava para profissões que realmente focavam no dinheiro. E na época que estava em alta era engenharia. Então fui para um caminho totalmente diferente, mas entrei na faculdade bem frustrada já, porque não era uma coisa que realmente me dava tesão de fazer. Entrei na engenharia química. Dentro da faculdade, eu me formei, né, em engenharia química, mas ainda dentro da faculdade, eu fui chamada para dar aula em um cursinho, que é um cursinho que era pré-vestibular, e também focado em crianças, adolescentes. Ele focava nas melhores escolas de Belo Horizonte. E dentro desse cursinho, que eu dei aula para pessoas de várias idades, um aluno em especial me marcou muito. Porque eu entrei dentro da sala, conversei com ele, era extremamente inteligente, sabia tudo de música clássica, tudo de história, geografia, mas ele tinha muita dificuldade em matemática. E eu achei aquilo muito interessante, porque, assim, extremamente inteligente, né? E com uma dificuldade muito grande com a matemática. Então eu perguntei para ele, o que acontece? Por que você não consegue desenvolver nesse ponto? E ele me disse o seguinte, é porque eu quero ser advogado igual meu avô, era o ídolo dele. Quero ser advogado igual meu avô e matemática é inútil. Eu não vou precisar disso depois. Aí eu falei assim, achei o ponto, então vamos trabalhar em cima disso. E comecei a fazer probleminhas matemáticos em que ele tinha que realmente defender o cliente, calculando a área do terreno, calculando a área de casa. Quando ele percebeu que a matemática seria útil para a profissão que ele queria, aí ele começou a tirar notas boas em matemática. E aquilo me intrigou muito. Falei, nossa, olha que interessante, né? Uma crença que ele tinha que realmente bloqueava ele, não uma dificuldade intelectual ou algo nesse sentido. Aí eu falei assim, nossa, talvez o meu caminho seja esse aqui. Talvez eu tenha que ser professora. Mas a sala de aula não era algo que realmente me chamava, era o indivíduo. Aí tudo bem, acabou que não sabia exatamente o que eu queria. Eu fui e entrei para uma multinacional. Dentro dessa multinacional, na carreira corporativa, trabalhava pra caramba. Chegava assim a trabalhar até 5 horas da manhã, acordava no outro dia 8 para trabalhar de novo. Entrei numa depressão profunda, no burnout. Fiquei extremamente mal e não sabia procurar terapia na época, porque assim, falava-se muito pouco de terapia. Fui a alguns médicos, me disseram o seguinte, não vá à terapia. Terapia é perda de tempo, vá a um psiquiatra. Então, assim, eu não conseguia saber como é que eu buscava um psicólogo, um terapeuta na época, e os próprios médicos que eu procurei me desincentivavam a procurar terapia. Então, eu achei o mais fácil, o meio mais fácil, que era a terapia integrativa. Comecei a buscar essas terapias e elas realmente me ajudavam muito, porque era meditações, era reiki, theta healing, coisas nesse sentido. E aquilo fazia sentido para mim. Falei assim, olha, talvez o meu caminho seja por aqui. Vou fazer um curso para ser psicoterapeuta integrativa. Fui fazer o curso. Numa das aulas de reiki, comecei a questionar a professora. Qual a diferença entre o reiki e um passe espírita?
eu cresci no espiritismo kardecista. Então, eu sabia bastante do espiritismo, bastante sobre a alma humana voltada para lá e sobre o passe espírita. E ela me disse, a diferença é que um segue uma religião e o outro não. Aí eu falei, mas por que então eu estou fazendo um curso de reiki, sendo que eu tenho de graça no passe espírita? Aí ela falou assim, porque quem não segue a religião vai pagar por aqui. Aí eu achei aquilo meio estranho, né? Aí não conseguia, eu formei na psicoterapia integrativa e não conseguia cobrar. Eu atendia as pessoas gratuitamente. Porque eu via que aquilo era bom para mim, mas eu não achava que era justo eu cobrar, porque eu fazia essa comparação e não fazia sentido. Achei a psicanálise nesse meio tempo. Comecei a estudar a psicanálise na abordagem realmente freudiana, que é a base de tudo. Começou a fazer sentido, me formei psicanalista e comecei a fazer curso de marketing, para realmente começar a chamar cliente e tudo mais, isso tudo dentro da empresa. E aí, dentro desse curso de marketing, conheci uma pessoa que hoje é minha amiga, e, através dela, conheci a analista dela, que depois veio a ser minha analista, Camila. Aí conheci a abordagem junguiana. Aquilo ali abriu a minha mente. Foi como se eu realmente tivesse achado o propósito da minha vida. Então, a Camila conseguiu me direcionar para o curso de formação de psicoterapeuta na abordagem analítica, né? Na psicologia analítica. E realmente entrei no tripé, que o tripé é muito importante para a formação, que é estudo, supervisão e terapia. Me apaixonei, assim, a análise mesmo no processo realmente me salvou dessa depressão, desse burnout horrível que eu estava. E continuei trabalhando nas multinacionais de dia, à noite eu atendia, até que em certo momento eu me direcionei para análise junguiana. Depois eu fiz uma especialização, além dessa formação, fiz uma especialização em psicologia analítica e hoje também faço uma formação em logoterapia. E assim, eu acho extremamente importante a gente estudar vários autores, porque eu falo que, fazendo uma analogia, é como se a gente fosse formiguinhas dentro de um formigueiro. Nós somos muito pequenininhos dentro desse mundo. E se a gente for pensar que cada formiguinha sai e traz o que tem lá fora, uma, por exemplo, sai e vê o mar, a outra sai e vê montanhas, a outra sai e vê uma floresta imensa. A que foi ver o mar fala, nossa, o mundo é horrível lá fora, né? Não tem planta para nós, não tem nada que a gente precise para nossa subsistência. A que vai e vê as montanhas fala, nosso mundo é muito difícil, é muito cheio de altos e baixos. A que sai e vê uma floresta, vê um mundo farto, um mundo maravilhoso. Tem alguma que está errada? Nenhuma delas está errada. Quando elas chegam no formigueiro falando, não dá para realmente ignorar uma e falar que a outra está mais certa. Se a gente escuta um pouquinho de cada uma, a nossa possibilidade de conhecer o mundo é muito maior. Então, eu acho muito ruim fechar numa abordagem. Apenas uma abordagem é muito pouco para conseguir entender a psique humana. Por isso que eu vou para essa multidisciplinaridade. Sensacional. Incrível. E até falando, né, sobre esses conceitos todos, um deles que você aborda é a lei dos espelhos, é isso? Isso. Conta pra gente o que é essa lei dos espelhos. A lei dos espelhos é a base para o autoconhecimento. Se você sabe ela, você já sabe muita coisa. São 4 leis. A primeira lei é que tudo que te incomoda em relação ao outro está dentro de você e você precisa olhar. Tudo que você admira no outro está dentro de você e você precisa trazer para fora, trazer a ato. Tudo que o outro fala sobre você e te incomoda, você acredita que seja verdade, você precisa olhar. Tudo que o outro fala sobre você e não te incomoda é só sobre o outro. Então, essas são as primeiras, assim, as principais leis para você desenvolver o seu autoconhecimento. E se a gente, por exemplo, aí você citou um ponto muito importante, né? O que está no outro, na verdade, diz respeito ao outro, se não me incomoda. Mas e se me incomoda? Aí é uma questão que você acredita que seja verdade. Por exemplo, se eu viro para você aqui agora e falo assim, nossa, seu cabelo laranja é muito estranho. Seu cabelo não é laranja. Então, você não vai se incomodar, você vai no máximo achar assim, gente, essa pessoa tem alguma questão com vista, né? Então, assim, se for alguma coisa que realmente tem aí, você vai se incomodar. E então, você tem que olhar para poder desenvolver dentro da sua personalidade, porque é algo que você esconde de si mesma e a partir do momento que alguém toca, você é obrigada a ver. E quando a gente se irrita profundamente com algo, principalmente uma característica da pessoa, isso às vezes está mais relacionado a algo que eu consigo identificar em mim? Sim, mas a irritação é o seguinte, tem até uma analogia que eu acho que é mais fácil de explicar. Tinham 2 monges e eles não podiam encostar em nenhuma mulher.
Só que tinha uma mulher que ela precisava atravessar o rio e ela estava se afogando. Então, um dos monges a pegou e levou para outra margem do rio. E aí, beleza, continuaram, né, seguindo a vida, os 2 monges. Aí, de repente, o outro vira para ele e fala o seguinte: nossa, que absurdo, você encostou numa mulher e você não deveria ter encostado. Ele falou assim, a diferença é que eu larguei essa mulher lá na margem do rio e você está segurando ela até agora. Então, assim, aquele que ficou, mesmo sem encostar na mulher, ele ficou o tempo inteiro segurando essa informação, incomodado com essa situação, enquanto o outro só fez. Então, assim, esse incômodo que passa por nós é natural. A diferença, o incômodo quando se trata de nós mesmos, a gente vai carregar, a gente vai levar. Então, você se incomoda com uma ação da Patrícia, por exemplo, que vai sendo levada por dias, semanas, meses. Aquilo ali é seu, não é dela. Nossa. Aí, viu? Se você incomodou, amiga, é Fui seu. descoberta. Não, mas no nosso caso aqui a gente brinca muito sobre tudo, então tudo bem. Mas falando de inveja, assim, é uma coisa que o pessoal fala muito, né? Até por conta das redes sociais, comparação, isso e aquilo, que a gente vê a pessoa lá que não tem problema, que a vida dela é incrível o tempo todo, 24 horas, enfim. Quando surge esse sentimento, que eu acho que é um sentimento que pode vir aparecer em todo mundo, né? A inveja, ela seria você olhar para o outro e querer aquilo, ou você olha para o outro e na verdade, aquilo ali é algo que você queria ter vivido e não viveu. O que seria, exatamente? Então, eu fiz uma analogia observando isso na clínica, porque é muito interessante que todo mundo fala, fulano sente inveja, toma cuidado com inveja, toma banho de sal grosso com inveja, mas ninguém fala que sente inveja. As pessoas assumem muito facilmente que querem trair, que querem matar, que tem vontade de matar, que queria planejar alguma coisa absurda, mas ninguém tem coragem de falar assim, eu senti inveja de fulano. E eu comecei a achar isso muito interessante dentro da clínica. Comecei a observar, associando com a lei dos espelhos, e percebi o seguinte. A inveja é como se fosse, imagina uma cápsula de ômega 3, por exemplo. A inveja é como se fosse a admiração, porque você precisa admirar alguma coisa para você sentir inveja. Só que ela está encapsulada com uma sensação de incapacidade. Então, a questão é a seguinte, eu admiro muito onde a pessoa chegou. Nossa, que incrível. Mas eu acho que eu não sou capaz. Então, o sucesso dela começa a me incomodar muito. E eu não posso ver, eu tenho que parar de seguir no Instagram, eu tenho que silenciar, eu tenho que tirar essa pessoa da minha vida, porque eu não suporto ver aquilo que eu admiro e ter a sensação de que eu nunca vou conseguir. Então, dentro de uma análise, eu incentivo bastante que a pessoa assuma que tem inveja. Porque aí a gente tem a possibilidade de tratar essa sensação de incapacidade para que a pessoa atinja essa admiração que ela sente pelo outro e assim entendendo que tudo que ela admira no outro também existe dentro dela, agora ela tem a possibilidade de desenvolver essa característica dentro dela. Essa questão da inveja, você acredita que ela está mais enraizada? Deixa eu pensar numa forma de perguntar. Que, na verdade, o porquê que essas pessoas não admitem. Você já parou para analisar isso? Você já parou para analisar o porquê que as pessoas não admitem que sentem inveja? Eu acredito que boa parte da população já sentiu ou sente inveja de alguém. Por que que existe essa trava, esse bloqueio em não admitir isso? Então, eu comecei a buscar bastante sobre isso. Eu percebi que tinha uma associação com o pecado. Só que os outros 6 pecados as pessoas assumem. Todo mundo fala que tem preguiça, que tá com gula, que às vezes sente um tesão descontrolado, dançam músicas que dizem sobre a questão da promiscuidade, da luxúria, falam da questão da ambição, mas a inveja ninguém consegue falar. E existe também uma dificuldade grande de traduzir alguns textos, né? Então, assim, às vezes lá na Bíblia está escrito que a inveja é um problema. A pessoa interpreta que a inveja do outro é um problema. Então, existem vários feitiços por aí, várias questões, vários amuletos para se proteger dessa inveja, mas nunca se olha para essa inveja internamente. É interessante que os 7 pecados eles estão ali para a gente olhar para eles dentro de nós, não dentro do outro. Mas o 7º, as pessoas falam assim, não, esse aqui é do outro só. Como assim? Muito estranho isso, né? Essa interpretação, ela é meio estranha.
É verdade. Eu admito que eu já senti inveja. Uhum. Mas hoje estou falando aqui abertamente. Mas isso sempre foi uma trava minha, de realmente admitir Uhum. que eu senti isso em algum momento da minha vida. E eu não sei te dizer se era relacionado a pecado, porque também não sou religiosa. Talvez seja do inconsciente, de ter crescido entendendo que aquilo era uma coisa absurda, muito feia. É mais feio do que qualquer outra coisa que as pessoas falem. E talvez por isso eu nunca tenha dito. Então, mesmo que a gente às vezes não siga uma religião, a gente cresce em meios que realmente tem pessoas que já cresceram nessa religião. Então, às vezes você não cresceu necessariamente, mas às vezes seus pais cresceram, seus avós cresceram, e às vezes distorcem esses ensinamentos. Sem falar que às vezes a pessoa não cresceu realmente numa religião, mas ouve tanto que você tem que se proteger da inveja, porque isso é coisa de gente ruim, é coisa de gente que realmente quer maldade pra você, né, que é coisa ruim pra você, que depois você se vê nesse outro lugar que você acusa, é muito difícil. E assim, é assumir também uma fragilidade muito grande. Você tem que assumir que você se sente incapaz de conquistar aquilo que o outro conquistou. Então, também é assumir essa posição de vulnerabilidade. Então, assim, é difícil mesmo assumir que tem inveja. Tem vários porquês. Acho que, assim, para entender o porquê de cada um, a gente teria que trabalhar dentro de uma análise. Mas o que aconteceu? Aonde você ouviu sobre inveja? Você já se protegeu em relação à inveja de alguém? E é uma característica também para você falar que a pessoa é ruim. Nossa, toma cuidado com aquela menina ali, porque aquela menina é invejosa. Então, é quase como se ela fosse tóxica, né? Tem que passar um álcool quando chega perto da menina, que ela é invejosa. Sim. Então, eu não quero ser essa pessoa, né? Então, Sim, verdade. Faz sentido. Faz todo sentido. E isso seria a mesma coisa, assim, seria a mesma linha de raciocínio para quem se apaixona, por exemplo, fora do casamento, para quem tem algum caso extraconjugal, digamos assim. Uhum. Então, a paixão, ela é uma obsessão, né? As pessoas romantizam a paixão, mas ela deixa as pessoas cegas. Elas ficam totalmente transtornadas, elas saem de si para viver em função do outro. Então, isso não é uma coisa bonita. Bonita é o amor, que é uma escolha constante de cuidar do outro, estar ao lado do outro, né? Então, por que se cria essa obsessão? Porque você projeta no outro características que deveriam ser suas, né? Porque elas existem em potência dentro de você, mas você acha que você não consegue desenvolver. E é mais difícil realmente a gente desenvolver determinadas características dentro de nós. Então, você projeta no outro e pega nesse outro como se você não pudesse mais viver sem ele, porque ele representa essas características que você precisava desenvolver. E é isso que cria obsessão. Então, para quebrar realmente essa obsessão em relação à paixão, a pessoa precisaria entender que essas características que ela vê no outro são, na verdade, dela. É literalmente um espelho. É um espelho. Uhum. Mas as pessoas falam que, geralmente, o amor se inicia como uma paixão. É verdade? Você realmente, nesse início de relacionamento, você está muito apaixonado, obcecado, e depois isso vai gradativamente se tornando um amor? Então, o amor, ele acontece a partir do momento que as projeções começam a cair. Porque aí realmente você passa a enxergar o outro. Porque imagina que o mundo é como se fosse uma sala de espelhos. A gente está o tempo inteiro enxergando características que são mais nossas do que dos outros. Então, assim, a partir do momento que aquelas projeções começam a cair, que é quando a pessoa começa a morar junto, quando casa realmente começa uma convivência constante, é interessante que muita gente pensa que foi enganado no relacionamento, né, no namoro. Nossa, fulano era assim, fazia de tudo, não sei o quê. Aí na hora que chega no casamento é totalmente diferente. E nem sempre é porque a pessoa fez um teatro, né? Na verdade, a pessoa projetou características nesse outro que não existiam, na verdade, nesse outro. Na verdade, muitas vezes a gente acaba até deixando pra lá determinadas características porque a gente tá cego. Exato. E a gente anula aquilo e fica só, às vezes, até esperando que a pessoa um dia vá ser do jeito que a gente quer. Exato. Isso pode acontecer também. Mas na paixão a pessoa fica tão obcecada com as qualidades que é até difícil ver os defeitos, né? Como se ela não enxergasse os defeitos. Isso é um caminho, às vezes, por exemplo, a pessoa até cair, por exemplo, numa relação abusiva? Com toda certeza, principalmente com repetição de padrão. Porque imagina só, uma criança que cresceu em um lar cheio de violência, cheio de problemas. O que ela tem no inconscientezinho dela ali? São cargas emocionais relacionadas a isso. Então, ela vai projetar no mundo externo aquilo que existe no inconsciente dela.
Então, claramente, ela pode entrar sim em um relacionamento abusivo devido a essa repetição de padrão. E se apaixonar por pessoas que não têm sentido nenhum em termos racionais. E para quem identifiquei alguma projeção minha, eu tô projetando, enfim, algo que é meu, né, em outra pessoa, por exemplo. O que fazer nessa situação? Qual atitude a gente deve tomar nesse caso? Porque reconhecer já é difícil, né? Mas quando reconhece, às vezes você não sabe muito bem o que fazer com aquilo. E o que você acha assim que a gente tem que fazer a partir desse reconhecimento? Então, eu vou até dar o exemplo da paixão fora do casamento, que é uma coisa que acontece às vezes na clínica, que tem muitas pessoas que às vezes iniciam uma sessão de terapia porque estão preocupadas. Porque, nossa, estou apaixonado por alguém do trabalho, estou apaixonado por alguém de outro lugar. E aí, o que acontece? É necessário reconhecer para que essa pessoa, fora do casamento, por exemplo, surgiu. O que ela está espelhando ali que eu preciso desenvolver? Então, muitas vezes, assim, pessoas que estão muito atribuladas no trabalho, não estão vivendo a vida delas, não estão conseguindo ter uma relação de verdade dentro do casamento, elas vão projetar essa necessidade numa terceira pessoa. E aí, na hora que você vai desenvolvendo dentro de uma análise, quem que é essa pessoa por quem você se apaixonou, vai começando a entender, a pessoa não conhece realmente essa pessoa por quem ela está se apaixonando. Então, tem que ter essa quebra de projeção e enxergando esse outro de verdade e assumindo essas características. Muitas vezes é que aquela pessoa ela traz a ilusão de te tirar daquela vida que está te sufocando. Você não está vivendo o que você precisaria viver. Então, essa pessoa parece que é uma salvadora, realmente uma boia no meio desse oceano de problemas que a pessoa está vivendo. Então, é o entendimento que aquilo ali é uma ilusão. Você falou dessa coisa, da gente tá falando da pessoa que vive um relacionamento extraconjugal. E quando a gente tá falando de amantes? Da mulher que se sujeita a ficar com uma pessoa que já está em um outro relacionamento e se mantém, ela se repete padrões, ela só se envolve com homens assim. Qual a característica dela, né? O porquê que ela está entrando nisso? Quais as repetições de padrão que ela tem? Então, tem uma questão que pode ser relacionada àquela paixão pelo pai, né? Que aí se repete ali uma questão dela, ela continuar num triângulo. Então, ela vivia um triângulo no relacionamento dos pais, onde ela tinha uma disputa com a mãe. É o complexo de Édipo? Exatamente. Só que é Electra, né? Que fala quando é mulher. Ah, sim. Aí, então ela tinha ali uma tendência a brigar. Então ela vai buscar isso em outro homem. É uma repetição realmente de padrão. Ela não entende que é isso. Ela só percebe aquilo de novo, aquele homem indisponível e ela tendo que conquistá-lo novamente. Então ela entra nesse padrão. Uma outra questão também, tem um livro maravilhoso que chama Semele, Zeus e Hera, que é a mitologia, né, desses deuses e que traz também esse triângulo amoroso em que Hera era casada com Zeus. E ela tinha uma tendência a tratar Zeus como uma criança. Então, ele parecia um menino perto de Hera. Tudo ela mandava, o que ele tinha que fazer, o que ele tinha que deixar de fazer. Extremamente controladora. Já Semele era uma mortal que era filhinha do papai. Então, assim, muito queridinha. Zeus percebia uma possibilidade, por exemplo, de ser homem perto de Semele. Então, ele conseguia viver o menino perto de Hera e conseguia viver o homem perto de Semele. Aí tem todo o desenrolar dessa história, que quando Semele entrou em contato com quem Zeus realmente era, ela morreu. Né? Porque quando ela foi estar com um homem realmente por inteiro, ela não deu conta. Porque ela estava realmente naquela questão do padrão de estar com um homem pela metade. Então, ela precisaria desenvolver esse lado mulher independente que Hera representa dentro dela. Porque Hera precisa de Semele e Semele precisa de Hera. Elas representam partes que faltam uma na outra. Que, na verdade, elas deixaram no caminho em algum momento. Não é que elas precisam desenvolver uma coisa que nunca aconteceu na personalidade dela. Está lá dentro. Ela só precisa trazer à tona. É porque da mesma forma que Semele seria a menina que precisa do pai, Hera é a mãe que precisa do filho. Exato, exatamente. Então ela transforma esse homem num menino. São aquelas mulheres super mandonas, que o marido fica, não tem nem ação dentro de casa, Não tem voz ativa nenhuma. Não tem voz ativa nenhuma. Então, assim, ela não consegue nunca ser vulnerável. Realmente se colocar numa posição ali da menina. E ele nunca consegue ser o homem. Então, eles vão buscar esse terceiro elemento
para que, de forma inconsciente, consiga equilibrar aquela relação. Mas isso acaba sendo um problema depois, né? Porque aí envolve uma terceira pessoa. E assim, tem alguns casamentos, é bem polêmico que eu vou falar, mas tem alguns casamentos que se sustentam por ter um amante. Porque as pessoas envolvidas dentro desse casamento se recusam a olhar para o que elas precisam desenvolver individualmente. Então, eles precisam de um terceiro elemento para sustentar esse casamento. Então, é bem complicado. E você acha que é por isso que muitas pessoas sabem que existe uma terceira pessoa na relação e simplesmente segue a vida como se nada estivesse acontecendo? Exatamente, porque essa pessoa sustenta. Já vi vários casos, por exemplo, que a mulher não queria, por exemplo, fazer sexo com o homem, não se sentia à vontade. Ele faz sexo com aquela lá e volta para casa para mim. Então, assim, o que ela queria realmente era uma posição de era. E ele vivia com a sêmile dele lá e para ela estava ótimo. E pode acontecer, obviamente, também a mulher traindo o homem, né? Que a gente tem uma tendência de colocar só o homem traindo a mulher, mas a mulher também pode também fazer. Tem alguns homens que aceitam também, e, né? Enfim. Nossa, né? Eu gostei muito do tema, achei muito interessante e faz muito sentido. Sim, é polêmico, né? Porque Mas as pessoas, elas vivem relações de aparência. vivem, mas é porque tá todo mundo fugindo de si mesmo, né? Por isso que o autoconhecimento, a terapia, não é para quem tá em sistema num momento de muito sofrimento. A terapia é autoconhecimento, porque se pega um casal desse e começa a desenvolver, eles começam a perceber o que tá faltando. E para de ter essa necessidade de uma terceira pessoa, isso vai gerando sofrimento. A falta de autoconhecimento faz com que a gente seja levado pelo nosso inconsciente. E o nosso inconsciente ele é cheio de cargas do que a gente já vivenciou, do que os nossos pais não trataram, do que os nossos avós não trataram. Então, são muitas feridas acumuladas durante séculos, milênios. Se a gente não trabalha isso, vai levando a gente. O Jung tem uma frase que ele diz o seguinte: enquanto você não se torna consciente, o inconsciente domina a sua vida e você chama isso de destino. E é isso. E uma pergunta, assim, que eu acho muito importante fazer. O autoconhecimento parece, a gente tem uma sensação de que é uma coisa difícil, porque nós, como seres humanos, temos inúmeros sentimentos, inúmeras vontades e desejos, e mudamos, acho que nós mulheres, inclusive, mudamos muito rápido, né? Então a gente, até por conta dos hormônios, eu acho, a gente tem uma oscilação, né, de humor e tal. E às vezes, quando eu paro para pensar na questão do autoconhecimento, eu me pergunto, será que eu estou realmente me conhecendo e entendendo os meus porquês e esses profundos lá de antigamente, da minha mãe, da minha família e do que eu passei na infância? Será que eu estou fazendo isso ou eu estou só olhando para o que eu quero? Então, eu queria muito saber o que você pensa sobre isso. Então, se não estiver sendo difícil, não é autoconhecimento. Por que que não é? Porque, assim, imagina que todo mundo tem uma sacola nas costas. E desde pequenininho, tudo que a gente vai escutando, olha, vocês não podem ser assim, porque isso aqui, menina que chora, não é legal. Porque é coisa de gente fraca, então deixa eu guardar aqui na sacola. Olha, você que fala alto, não é legal, põe aqui na sacola. Você fala não é legal, põe aqui na sacola. Tudo que as pessoas vão dizendo que não é legal, a gente guarda na sacola. Só que isso não desaparece. E aí, de repente, você começa a criticar lá fora. Nossa, pessoas invejosas não são legais. Deixa eu jogar na sacola. Então, tudo isso que está na sacola eu não posso olhar. É tudo meu, mas eu não posso olhar. E aí, isso começa a agir na minha vida. Eu começo, às vezes, a ser passiva-agressiva. Eu, às vezes, começo a ter ações que eu não percebo. E no processo de autoconhecimento, eu sou obrigada a reconhecer essas características em mim que eu escondi de mim mesma. Então, assim, é difícil o processo de autoconhecimento. Você vai reconhecer coisas que você não vai achar legal, porque foi você mesmo que escondeu lá dentro da sacola. Agora, se está muito facinho, se está muito zen, é muito provável que isso seja um efeito placebo para você evitar a sua realidade. Mas autoconhecimento é impossível ser fácil. E eu acho que é por isso mesmo que a maioria das pessoas não conseguem ter esse autoconhecimento de maneira sozinha, estudando sozinha, por exemplo, né? Tem que geralmente ter alguém ali para direcionar, justamente porque a gente não consegue abrir mão e falar assim, não, realmente eu sou assim. É difícil, né? Não dá, gente, porque assim, tem o ego, né, que é uma estrutura que nos defende de nós mesmos.
Então, assim, ele vai realmente usar vários mecanismos de defesa para que a gente não acesse essas questões que nós escondemos de nós mesmos. Então, assim, você ler um livro de autoajuda, você só conversar com alguém, na verdade, a tendência é muito mais que você acumule mais coisas nesse saco do que realmente você tire. Então, o processo de análise ele serve para isso, porque o terapeuta ele vai realmente te questionar, ele vai realmente te colocar numa zona de desconforto. Então, terapia não é para ser gostosinho também. E sem falar nos sonhos, que os sonhos eles dizem muito sobre a pessoa. Só que a pessoa querer também interpretar sozinha, a tendência é que o ego queira interpretar aquilo que faz sentido. Agora, dentro de uma terapia, o terapeuta vai fazer aquele papel de cutucar, de mexer com a pessoa para que realmente a gente consiga burlar essas barreiras do ego e entender o que está por trás. A gente voltando ao complexo, porque eu achei bem interessante, a gente falou sobre o complexo de Édipo e de Electra. Podia explicar para o nosso público o que são esses complexos e como que eles influenciam, como que eles impactam na nossa vida? Uhum. Os complexos são cargas emocionais que a gente vai adquirindo desde a nossa infância. Então, assim, são carguinhas que são boas, tem carguinhas que são ruins. Todas as emoções que a gente vai passando ao longo da vida, a gente vai armazenando no nosso inconsciente pessoal. E esses complexos têm base arquetípica também, que está no inconsciente coletivo. O que acontece, né? Esses complexos, eles vão meio que dominando as nossas ações no mundo. Basicamente, tá dentro desse saquinho que a gente guardou essas características junto com... porque, assim, tem a questão da sombra também, porque a análise junguiana ela é muito complexa, mas vamos falar só das carguinhas. Quando a gente tem alguma ação no mundo que a gente fala assim, meu Deus, eu estava totalmente descontrolada aquele dia, é porque um complexo foi ativado. Então, assim, normalmente o complexo você consegue reconhecê-lo quando a pessoa entra em total descontrole, fora de si. Porque o ego, ele sai de cena e entra um complexo com características próprias, com autonomia. E quando a gente identifica, desculpa, Imagina. que agora entrou duas questões que eu queria muito abordar, que é o arquétipo, mas a gente vai falar daqui a pouco. Tá. Mas esses complexos, quando a gente identifica que a gente... Agora, por exemplo, eu sei, eu surtei esses dias. Aí agora eu sei que foi por causa de um complexo. Exato. O que eu faço? O que acontece? O complexo não vai embora. O complexo faz parte da sua personalidade. Exato. Não tem como. Só que a diferença é que se você começa a trabalhar esse complexo dentro de uma terapia, por exemplo, ele perde força. Ele não te domina mais. Porque imagina que quanto mais inconsciente ele fica, mais forte, mais resistente, maior ele fica. Na hora que alguém chega e dá uma cutucadinha nesse complexo, ele não vai fazer uma explosãozinha, ele vai explodir de vez. A gente pode fazer uma analogia o seguinte, você pensa num balão, bexiga mesmo, cheia de ar. Aí imagina colocando essa bexiga cheia de ar embaixo de uma água, embaixo, sei lá, de uma piscina. Em algum momento, se alguém cutucar esse complexo, ele vai explodir. E na hora que ele explodir, você vai explodir. Agora, dentro de um processo de terapia, a gente vai tirar a beiradinha do balão para fora, a saída de ar para fora e simplesmente vai esvaziando esse balão. Ele vai continuar lá, só que ele vai perder força. Essa é a questão. Entendi. Então, realmente, eu preciso de terapia. Isso aí a gente já sabe, eu já falei algumas vezes. Eu e ela, nós duas. Todo mundo precisa. Todo mundo. Mas você citando essa questão do complexo, que é uma explosão, digamos assim, né? As pessoas confundem essa explosão com alguma coisa externa, algum fato externo, enfim, alguma força externa. Confundem. As pessoas normalmente acham que por haver esse descontrole, é uma possessão demoníaca, é alguma coisa relacionada a espírito. O Jung fez bastante esse estudo e ele percebeu essa questão dos complexos. Como é que o Jung descobriu os complexos, né? Que eu acho que é interessante. Ele pegava uma pessoa e começava com uma lista de 100 palavras a falar palavra por palavra. E a pessoa tinha que responder com outra palavra. E ele percebia que às vezes a pessoa ia responder uma outra palavra e ela respondia uma palavra estranha, ou ela ficava reativa, ou ela demorava para responder. E ele começou a notar essas diferenças dessas palavras. O Jung descobriu um assassinato
com esse teste. Meu Deus, Nossa. não E sabia disso. E ele começou a entender o que é que tá por trás disso aqui, né? Por que as pessoas se abalam com essas palavras? E ele descobriu os complexos. Que a pessoa, às vezes, é um pequeno abalo. Ela vai falar uma palavra, ela gagueja, ela tem um ato falho, ela não fala, ela fala uma coisa totalmente diferente. Então, ele descobriu um assassinato que ninguém sabia. O cara matou alguém, acho que foi num bar, a facada. Só que não tinha ninguém, ele conseguiu realmente ocultar isso, mas do inconsciente dele ele não consegue ocultar. Fica ali. Por isso que o autoconhecimento é importante. Você acha que você está fugindo de você, mas está ali. Então, aquilo ali apareceu dentro desse processo. E esse experimento foi chamado de polígrafo. Então, o Jung foi responsável pelo primeiro polígrafo do mundo. Caramba. A gente não tinha ideia disso, eu adorei. É muito legal. Deixa eu te perguntar, agora eu vou falar sobre o arquétipo, porque eu tô aqui me coçando. Eu tô com muita curiosidade. Por quê? Porque, bem, eu já sei um pouquinho sobre arquétipos. A gente tem vários arquétipos que são sociais, enfim, a gente usa isso, inclusive, no marketing. Nananã. Mas existe uma moda, hoje em dia, que as pessoas estão fazendo de ativação de arquétipo. Você já ouviu falar? Já ouvi falar. Vamos ativar o arquétipo da Cleópatra, da amante, da sereia, da rainha, sei lá o quê. Isso é real? Existe essa possibilidade? Explica um pouco pra gente. Então, o arquétipo da análise junguiana não tem nada a ver com o arquétipo do marketing. Eu acho que o marketing pegou só algumas ideiazinhas, uns nomes e colocou ali, que não tem nada a ver. O que eles falam que é arquétipo, na verdade, pode ser representação arquetípica. Mas pensa comigo, arquétipo está no inconsciente coletivo junto com os nossos instintos. Então, eles são cargas muito fortes. Eles não têm imagem. Não existe imagem no arquétipo. Por exemplo, o arquétipo da mãe, ele é uma energia. Ele não é uma coisa. E ele pode vir para a nossa consciência a partir de representações arquetípicas, que são as imagens. Então, o arquétipo da mãe ele pode aparecer como formato de igreja. Ele pode aparecer como Afrodite. Não, Afrodite não. Pode ser como Deméter. Ele pode aparecer como várias coisas. E é o mesmo arquétipo, com diferentes imagens. Então, é bem diferente essa questão. Se um arquétipo toma uma pessoa, a pessoa morre. Ela não dá conta, porque o arquétipo é muito mais forte que o ego de alguém. O nosso ego, se ele recebe uma energia desse tamanho, a pessoa, no mínimo, entra em esquizofrenia. Inclusive, o Jung, ele fez essa teoria baseado nos pacientes dele que tinham esquizofrenia. Teve um dia que ele estava com o paciente dele, e o paciente dele falou assim, vem cá, vamos lá ver. Ele olha para o sol. Aí ele olhou para o sol e falou assim, você vai conseguir ver hoje. Ele falou, ver o quê? Ele falou assim, ele tem um pênis. Aí o Jung anotou aquilo, deixou pra lá, né? Paciente esquizofrênico. Mas o Jung sempre foi muito curioso. Então, ele começou a procurar muitos materiais e descobriu numa mitologia antiga, em papiros, que existia um deus que era um sol com pênis. Então, ele falou assim, gente, como que um cara com esquizofrenia descobriu uma coisa dessas? Como que ele acessou essa informação? E ele começou a ir em tribos indígenas, tribos africanas, e começou a perceber que as mitologias eram muito parecidas. Deuses de religiões diferentes, de mitologias diferentes, eram muito parecidos. Aonde que essas pessoas que não têm acesso a nada, naquela época não tinha celular, não tinha nada, como é que elas têm informações parecidas? Como é que as religiões têm deuses parecidos, santos parecidos, coisas nesse sentido, a não ser que seja realmente um fato de ter um sincretismo religioso, né? Mas nessa época não tinha possibilidade. Então, ele começou a perceber que existia alguma coisa que conectava todo mundo. Então, ele chegou à conclusão do inconsciente coletivo. Mas os deuses, eles têm representações diferentes, mas que vêm de um mesmo arquétipo. Mas, pra gente, vou te perguntar. Então, se a pessoa tentar, de alguma forma, ativar essa energia desses arquétipos, ela não suporta, porque também tem o lado sombra, né? Então, se ela tentar, ela vai, no máximo, ativar um complexo. Por quê? O arquétipo está no inconsciente coletivo. Acima do inconsciente coletivo tem o inconsciente individual. Acima do inconsciente individual tem o mundo externo, tem a nossa consciência. Então, imagina, a pessoa está aqui em cima falando assim, deixa eu ativar um arquétipo. Aí ela vai ter que passar por todos os complexos, pela sombra, para chegar lá embaixo, realmente... nessa parte do inconsciente coletivo. Então, ela, no máximo, olha o tanto de balão de ar que tem aqui. Ela vai explodir um complexo.
ela vai começar a atuar no mundo, talvez ela mexa com a persona também, porque a persona é nossa máscara social. São os papéis que a gente realmente tem diante do mundo. Então, talvez ela pegue ali, sei lá, o arquétipo da sereia, entenda tudo que está por trás daquilo ali e comece a atuar no mundo como aquela imagem ali, aquela representação arquetípica. Mas não tem nada de arquétipo ali. É complexo. Entendi. Então, eu posso falar para essa galera que tá fazendo isso que eles são tudo xarope. No máximo, eles estão atuando como sereias, como Cleópatras, mas o arquétipo não tem nada a ver com isso. Tá. Explicado. E essa questão da persona que você falou agora, explica um pouco melhor pra gente. A persona são os papéis sociais com os quais a gente atua diante do mundo. Então, por exemplo, vamos pegar aí um juiz de direito. O cara, ele vai estar ali dentro de um tribunal, ele vai atuar de uma forma. Então, ele vai estar extremamente formal, ele vai agir de uma determinada forma que ele não vai agir quando ele está com os filhos dele. Então, imagina esse cara num parquinho com os filhos, de terno, engravatado, agindo. Não faz sentido nenhum. São personas totalmente diferentes. Então, ele tem o papel de juiz e ele tem o papel do pai, ele tem o papel do marido, ele tem o papel do filho. Isso são personas. São os diferentes papéis que a gente tem diante do mundo, que não são necessariamente quem nós somos, mas tem partes de quem nós somos. Eu fiquei pensando nessa coisa da persona que você falou. Cada lugar, então, a gente vai se adequando, então, aos ambientes, mas também a gente não deixa de ser a gente, por exemplo, né? Isso. Eu sou uma profissional ali no meu ambiente de trabalho, mais séria, digamos assim. Uhum. Mas quando eu posso brincar, eu brinco também, porque eu sou mais brincalhona. Então, tem essas diferenças, mas é natural de todo mundo isso, então. É necessário que isso aconteça, porque quando a gente não se adapta, a gente cria um problema. Porque imagina o juiz de direito realmente atuando como juiz de direito em todas as áreas da vida dele. Ele tá perdido, ele vai acabar com o casamento. Porque imagina, a esposa vira e fala assim, aqui você não comprou papel higiênico. Ele fala assim, então, acabou o nosso relacionamento, então você vai ser presa. Mas como assim, gente? Não faz sentido nenhum. Mas eu vejo muito isso com pessoas que conviveram, por exemplo, com militares. Uhum. Pessoas que conviveram com militares, geralmente a educação ela é muito mais rígida. E isso é de uma forma geral. Percebo muito pessoas, o meu avô era militar, o meu pai era militar, minha educação foi assim, assim, assado. Realmente eles levam isso pra vida. Sim. E será que é porque também, até pela forma mais agressiva, talvez, de tratamento lá dentro, eles acabam não conseguindo se desligar disso? É muito provável. Eu nunca cheguei a atender militares, então eu nunca tive essa vivência direta, mas olhando de uma forma geral, assim, é bem provável que exista essa confusão, porque como a pessoa começa a atuar não só naquele ambiente, mas em todos daquela forma, então é natural que haja uma confusão na cabeça dela, achando que ela é um militar. E não, agora é um marido, é um pai, é um filho. Não, ela é um militar, ela começa a achar que ela é só aquilo. Inclusive, tem um livro que chama O Espelho, do Machado de Assis, é um conto. E fala exatamente sobre isso, porque o personagem principal, ele era alferes da Guarda Nacional, e ele era conhecido na cidade inteira como o alferes, né? Alferes pra lá, alferes pra cá. Aí, de repente, ele perdeu o emprego, não lembro se a dona da fazenda faleceu, alguma coisa assim. E quando ele tirou a farda e foi se olhar no espelho, ele não enxergava nada. Ele só via um borrão. Ele precisava usar a farda para se enxergar novamente. A pessoa está tão identificada com aquele papel social que ela não se vê fora dele. Isso é um grande problema, porque ela não se conhece mesmo. Ela está totalmente achando que ela é o arquétipo da sereia, ela está achando que ela é o arquétipo da Cleópatra, ela está achando que é um militar. Então, assim, esses arquétipos do marketing, na verdade, eles trazem essa questão da persona. Como que eu vou atuar no mundo? Aí a pessoa achar que ela é aquela atuação é um problema. Isso interfere na vida pessoal dela com toda certeza. Com né? toda certeza. Porque você não conhece a pessoa, se você tem e você leva o seu trabalho para casa, gera um ambiente de estresse e de traumas também para quem está convivendo junto. Com certeza. Essa questão do juiz de direito eu acho que é a mais forte. Imagina com os filhos. Que pai é esse? Não tem pai. Não existe pai. Não existe marido. Só existe um juiz de direito. Mais nada. Agora vamos falar um pouquinho sobre autoestima.
que aqui você já falou sobre autoestima, ela tá mais ligada a valores do que a aparência? Muito mais. A aparência, ela é só a cerejinha do bolo. Mas por que como que você explica isso? Porque pra mim, eu sempre achei que a autoestima estava mais ligada à questão da aparência física, da forma como a gente se enxerga. Então, vamos imaginar o seguinte, que a nossa psique ela é dividida em 3 partes. Na parte que armazena todas as regras, a nossa moral, nossa ética, etc. Uma parte que representa nossas emoções, nossas vontades, nossos prazeres, e a parte que toma a decisão, que é a gente aqui no meio. Ao longo da vida, quando a gente vai crescendo, a gente vai armazenando as regrinhas que a gente vê das autoridades. Então, os nossos pais falam o que é certo e errado, a gente armazena aqui. Mas aí a gente vai para a escola, vai vendo outras coisas, vai reavaliando e muda a regrinha. O que faz sentido para nós, a gente vai mudando. Aí a gente vai com a professora, opa, essa regrinha aqui faz mais sentido. A gente vai modificando as regrinhas de acordo com o que faz sentido para nós. E essa é a nossa ética, é a nossa moral, são os nossos valores, são os nossos princípios. Todas as vezes que a gente vai contra esses princípios, esses valores, a gente gera culpa. Porque esse sistema, ele tá ali justamente para garantir que você vai seguir as regras que você colocou para ele. Então, assim, imagina, culpa, olha, você não fez aquilo que você combinou, culpa. Inclusive, quando você coloca várias tarefas que tem que fazer, uma coisa simples, olha, eu combinei essa semana que eu vou, 5 horas da manhã eu vou na academia, vou tomar whey, depois eu vou entrar para o trabalho, depois eu vou, sei lá, fazer um curso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Só que eu não dou conta de fazer tudo isso. O que vai acontecer? Culpa. Eu já sou incapaz. Eu não dou conta das coisas. No outro dia eu vou tentar de novo. Não dou conta. Aí no terceiro dia eu já estou pensando em desistir. Que autoestima que aguenta isso? Isso é autoestima. É você ser confiável para você mesma. Porque a partir do momento que você realmente coloca regras e você segue, você é uma pessoa confiável. Então você tem condições de estar no mundo praticando ações que você realmente considera certas. Agora, se você está no mundo praticando ações que você considera erradas, você está se machucando. Nossa, isso é muito verdade. Tipo assim, a gente estabelece metas que a gente não consegue cumprir. Como que eu faço? Eu vou ficar carregando culpa o tempo todo. Eu fico me acumulando de culpas. Uhum. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu também não. E eu devo ter um monte aqui de culpa, assim, acumulada. Principalmente quando eu falo, paguei a academia 1 ano e nunca fui. Tá vendo? Esse é um problema, porque você começa a achar que você não tem capacidade, que como é que aí começa a inveja, começa a comparação, começa... Como e você fica assim, eu fico me ofendendo, eu falo, você é tonta, como que você pode fazer isso, sua burra? Como é que você vai olhar no espelho e falar, não, tô linda, maravilhosa, só você tenta se enganar, né? Porque assim, você vai, o tempo inteiro você é ruim, você é burra, aí no espelho olha, não, tô linda. Como assim? Como é que você olha pra uma pessoa que você xinga toda e olha pra ela e fala que ela tá linda? Então é a cerejinha do bolo, sabe? A autoestima relacionada à aparência. Isso que você comentou de ter essa repetição de olhar e falar, nossa, eu sou linda, sou maravilhosa, mas por dentro eu tô acabando comigo. Essa é uma coisa que eu fico sempre em dúvida, porque eu escuto muito e vejo muito pessoal falando, não, você tem que acordar, olhar no espelho, colocar a sua melhor roupa, fazer a maquiagem e trazer essas palavras afirmativas. Hoje eu vou vencer, hoje eu sou linda. Mas dentro, muitas vezes, não é isso. Ai, fala até você sentir. Isso acontece? Falar até sentir ou não tem isso? Vamos colocar no mundo externo. Imagina que você está se relacionando com uma pessoa e você vira e fala assim, você é burra, você é ignorante, você é idiota, você é isso, você é aquilo. Aí depois, no outro dia, você fala, você é linda, maravilhosa, vai com tudo no mundo. Isso é um relacionamento abusivo. Total. A gente vive uma relação abusiva com nós mesmos. Então, a gente tem facilidade de olhar isso no mundo externo, mas e internamente? É exatamente isso que acontece. O que adianta? Burra, incompetente, ignorante, mas no espelho no dia seguinte você se olha e fala, linda, que? Vai lá, arrasa. O mundo é seu. Vai lá que hoje não passa, de hoje não passa. Aí no outro dia, meu Deus, tá não resolveu cagada. Nada. Não faz sentido nenhum. Ai, Deus, a minha vida. Aqui, Andréa. Mas hoje. o pessoal cultiva muito essa fala de, fale até você acreditar que é. Até você internalizar que você é aquilo. Só que, às vezes, as cargas emocionais são tão fortes e ninguém para prestar atenção nisso. Que, às vezes, a minha carga emocional da infância foi que eu ouvi que eu era feia por tal e tal coisa. E aí, aquilo ali fica realmente enraizado, né? Realmente enraizado. Mas assim, por exemplo, a gente pode,
na hora que esses pensamentos virem, tipo, opa, não, para. Não é isso não. Você tentar fazer o pensamento oposto? Então, na verdade, o máximo que você vai conseguir é reprimir. Essas cargas continuam ali. E uma hora elas vão te tomar. Uma hora alguém vai falar alguma coisinha pequena e você vai explodir em cima dessa pessoa. Entendi. Ou você vai chorar horrores, ou você vai entrar em depressão. Alguma coisa vai acontecer, vai somatizar em você para que você olhe para essa carga. Inclusive, as doenças que a gente tem, elas são realmente a manifestação desses complexos. É tudo que a gente não olha, uma hora somatiza no nosso corpo. Tanto que tem, hoje em dia, até especializações de psicossomática, que são esses complexos que explodem de uma forma que não vem em formato de comportamento, mas de doenças. E fugindo um pouco, então, assim, do que eu ia perguntar aqui, mas já pegando o gancho no que você falou. Por exemplo, tem um complexo com meu cabelo, né? Vou colocar aqui uma situação. E isso veio da minha infância e tal, eu cresci e ainda tenho esse complexo. Como que eu faço, sabendo e reconhecendo que é um complexo, que é uma situação problemática, que me causou dores lá atrás e tudo mais? Como que eu faço para melhorar, amenizar essa dor, que de certa forma está ligada com a dor? A gente teria que ver a raiz desse complexo, né? Aonde que está isso? Isso acontece muito com pessoas que têm uma origem afro, né? Porque às vezes falam que, nossa, o cabelo enrolado, ele não é bonito e etc. Às vezes a pessoa fica com aquilo, vai alisando o cabelo. Aí a gente tem que entender o contexto histórico também que a gente está inserido, né? Quanto preconceito está envolvido e etc. Para a pessoa ir trabalhando profundamente dentro disso, realmente abraçando essa história desses antepassados e conseguir abraçar essas características que representam esse histórico. Então, assim, cada caso é muito particular. A gente tem que entender a raiz dele. Não é um processo rápido, como Não. muita gente deixa. Se conheça em 20 passos. Gente, assim, eu não consegui com 27 anos me conhecer ainda. Você acha que com 20 passos eu vou me... Esses dias eu vi 20 passos para se autoconhecer. Gente, tô com 27 anos ainda não cheguei nesse... Normalmente são 20 passos para você reprimir ainda mais suas emoções. Nossa, eu acho que faz muito sentido. O que você falou é muito real. Porque a gente... Não é que a gente deixa de sentir isso. Só fica reprimido e uma hora explode. E aí qualquer coisinha que a pessoa vai falar pra você, todas aquelas crenças que a gente já estão enraizadas na gente, elas afloram e tomam uma proporção que às vezes nem era o caso, porque tá tudo represado. E o que a gente faz? A gente às vezes se coloca no papel de vítima. Todo mundo é ruim, só eu que sou bom. Porque as pessoas todo mundo vira inimigo. Porque às vezes a pessoa fala um negócio que nem era a intenção dela te machucar. Às vezes ela tava falando de uma outra coisa, você já interpreta aquilo como pessoal, a pessoa já virou vilã. Aí o outro, você sente inveja, mas você não associa aquela inveja dentro de você. O que você faz? Você projeta no outro, aquela pessoa invejosa. Então, todo mundo ao seu redor vira seu inimigo. Quanto mais você não trabalha seu autoconhecimento, mais você projeta e mais sozinho também você tem uma tendência de ficar. Porque você não aguenta viver com as características que você projeta nos outros. É uma sala de espelhos. Nossa, eu acho isso muito perigoso. Porque você, no final das contas, você só tá se machucando e correndo o risco de sofrer realmente doenças psicossomáticas. Sim. Você só vai aumentando e trazendo esses problemas pro seu físico também. Eu acredito que deve vir para o aspecto físico. Com certeza. Por exemplo, vamos supor que é uma pessoa que tem um processo de ansiedade muito forte, ela tem uma tendência a tentar sanar essa ansiedade com comida. O que vai começar a acontecer? Vou comer doce, vou comer carboidrato, vou comer etc. De repente, aquela pessoa ali está desenvolvendo outras questões. Então, ali você vê talvez uma diabetes, aí você vê, de repente, outras questões que vão ser associadas a isso. Aí a pessoa já não confia nela mesma, porque ela colocou regras que não era para ela comer e ela vai lá e come. Aí ela vai e se olha no espelho e já não gosta. Ela agrava o processo de ansiedade. Isso vai causando outras doenças. Então, vai somatizando, porque vai dominando os nossos comportamentos mesmo. Não tem jeito. Enquanto você não olha, vai te dominando. Essas crenças que a gente tem, não vou usar o termo crença, mas esses complexos que a gente desenvolve, eles estão muito ligados à criação que a gente teve? Sim, eles estão ligados à criação que a gente teve, porque são emoções, basicamente. Acho que vai ser legal a gente falar sobre Divertidamente. Não sei se vocês assistiram. Eu adoro esse filme. Sim, muito Mas bom. olha o 1, por exemplo, Divertidamente 1. A alegria estava lá
segurando todas as emoções, nenhuma podia participar. É basicamente aquilo ali que acontece. Imagina que as outras emoções são os complexos também. Aí só a alegria poderia dominar. E a Riley, naquela época, ela estava passando por um luto, né? Porque luto não se dá só quando alguém morre. Também se dá quando termina um relacionamento, quando você muda de cidade. Tem algo em você morrendo para algo nascer. Então, assim, a Riley precisava sentir a tristeza, precisava sentir a raiva, precisava sentir as emoções que estão atreladas ao luto. Só que a alegria não deixava. Por quê? Os pais falavam assim, nossa, ver o seu sorriso me faz ficar melhor nessa situação. Então, fazia com que ela reprimisse essas emoções. O que aconteceu? Chegou o momento que a raiva tomou conta e ela fugiu de casa, ela tomou atitudes que ela não tomaria naturalmente. Ela chegou no meio de uma sala de aula e chorou horrores. Por quê? Porque quanto mais você reprime os seus complexos, mais eles têm a tendência de tomar. É exatamente aquilo que acontece no Divertidamente. Faz todo sentido. Total, total. A gente... E os pais, eles têm um papel fundamental, né? Tem. Tudo que eles falam, a gente leva pra vida. Uhum. E uma questão que agora eu queria entrar, é um pouquinho polêmica, mas falamos muito de projeção aqui. Uhum. E vivemos num país polarizado politicamente, nós sabemos, né? Agora mudou um pouquinho, mas ainda temos uma polarização política. E a gente começou a ouvir muito o termo político de estimação, que é quando a gente pega aquela pessoa, abraça e essa pessoa é incrível. Uhum. Como você vê isso? É uma projeção? Na verdade, essa pessoa se tornou um ídolo? Como que você vê essa questão aí, enfim, política que estamos vivendo até hoje? Então, essa idolatria é uma paixão, né? E é igual a gente falou, a paixão é quando você realmente projeta no outro características que são suas e você não desenvolve. Então, a pessoa realmente ela começa a enxergar aquele ser, aquele ídolo como alguém perfeito. Ela não vê os defeitos dela. E é uma coisa tão complicada, por quê? Como os nossos valores, a nossa autoestima está ligada às nossas regrinhas morais, os nossos valores, os nossos princípios, imagina que a pessoa está apaixonada por um político, ela idolatra esse político. Aí, se o outro político, vamos supor, fuma, aí ela já não gosta de fumar. Nossa, que ridículo, sabia que ele ia fumar. Aí o dela fuma. Ah, meu Deus, então deve que essa regrinha minha não faz tanto sentido. Aí ela começa a mudar as regrinhas dela toda hora por causa de uma pessoa que ela não conhece verdadeiramente. É o que ela vê na mídia. Ela vê uma persona. Ela não tem ideia de quem é aquela pessoa. Então ela vai mudando as regras, porque ela precisa defender aquela pessoa a todo custo. Tudo que essa pessoa fizer, ela vai ser defendida. Então, se rouba, é defendido. Se não rouba, é defendido. Se faz isso, tudo que a pessoa faz, ela defende. Então, os valores dela ficam muito líquidos. Que autoestima que essa pessoa tem, essa pessoa não consegue lidar com o mundo. Ela não tem ações concretas diante do mundo. Ela é totalmente marionete. E agora a gente fez uma questão que eu fiquei curiosa. Se ela tá mudando esses valores dela, ela está propensa a começar a mudar também as suas ações com relação a isso? Total. Por exemplo, se ela era... Se essa pessoa que ela idolatra tem um desvio de caráter ali, né, uma coisa duvidosa, e ela começa a passar pano, e ela tá mudando os valores dela em relação a isso, ela pode também tomar esse tipo de ação como normal e praticar. Ela vira uma marionete. Totalmente uma marionete. Porque, assim, se ela tem valores muito líquidos, princípios muito líquidos, regras muito líquidas, qualquer um consegue mexer com ela. E se ela já colocou esse poder na mão de uma outra pessoa que verdadeiramente ela não tem ideia de quem seja, ela só vê uma persona, acabou. Se a pessoa faz o que quiser com ela. Se a pessoa falar assim, agora todo mundo vote em fulano, ela vai e vota. Agora todo mundo vai largar a casa e vai deixar a casa pra mim. A pessoa faz. O que essa pessoa mandar, a pessoa faz. É o que tá acontecendo muito. Você vê, assim, pessoas separando de famílias, de amigos. Brigando com a família inteira por conta de... Não, assim, é bizarro. É no trabalho, é na família, com os ambientes... A gente estava conversando sobre isso esses dias, né? Sobre política e, na verdade, não é nem na política em si, é sobre político, sobre a pessoa. É pessoa. Tanto que se você pergunta sobre política para essa pessoa não sabe. Eu te garanto que não sabe.
A pessoa às vezes está defendendo uma pauta, ela vai no Instagram, ela ofende todo mundo, ela fala que quem não vota igual a ela é burro. Você conversa com essa pessoa um pouquinho, ela não sabe do que ela está falando. Ela está cega defendendo aquele ídolo. E geralmente são pessoas extremamente passivo-agressivas, né? São, mas é claro. Reativas, elas são grosseiras, elas não têm argumento, elas vão para ofender. Com certeza. E você pode perguntar me fala um defeito desse seu político querido. A pessoa não sabe, não tem um defeito. É impressionante. É como se os políticos eles não estivessem ali para nos servir, para servir a nossa nação. Eles estivessem ali como deuses. Eles estão fazendo papel de deuses para essas pessoas. Isso é um problema. Acaba com a autoestima, não tem possibilidade de autoconhecimento para uma pessoa dessa. Então, a evolução de uma nação fica muito comprometida. E você acha que isso também é por conta até de momentos difíceis que a gente passa na questão social política do país? Com certeza. Que aí as pessoas tentam buscar um salvador e aí colocam ele como um deus ali. Com toda certeza. As pessoas às vezes têm dificuldade de ser heróis da própria vida. Então, assim, todos nós passamos pela jornada do herói algumas vezes na nossa vida. E não é fácil. A gente tende a primeiro a negar a jornada, para depois começar realmente todo esse processo. A minha história inicial aqui no podcast foi exatamente uma jornada do herói. Neguei, aí depois fui brigar. É muito difícil você passar por isso. Você tem que entrar em contato com questões que você não quer. Realmente complexos que vêm ali de outras gerações. É muito difícil. Então, o que você faz? Eu não vou conseguir, mas... Eu não vou conseguir, por exemplo, sair dessa situação financeira, mas eu vou fazer. Aquele político vai me salvar. Nenhum salva. É impressionante. E Dani, caminhando já para o nosso final aí, que nós não queríamos, porque, enfim, renderia muito a conversa aqui ainda. Eu adoro falar disso. Para quem está entrando nesse caminho do autoconhecimento e que sente um medo, uma dificuldade, o que você orienta como profissional e que dica você dá para essa pessoa? Olha, a primeira dica que eu dou é vá com medo mesmo, porque não é fácil. E realmente procure um profissional de confiança, porque tem muita gente que acha que assim, não deu certo com o primeiro terapeuta, então eu não gosto de terapia. Gente, terapia, primeira coisa é a personalidade do terapeuta. Você precisa ter confiança, você precisa ter facilidade de falar. E não é um processo fácil. Se o seu processo foi fácil até hoje, não foi autoconhecimento. Por tudo isso que a gente falou aqui hoje, eu acho que é fácil de perceber. Então, assim, vá com medo mesmo, porque vale muito a pena. Você vai ver muita evolução. Então... Obrigada, Dani. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, de verdade. Eu amei. Eu também amei. Eu queria ficar pelo menos mais uma hora conversando. Eu também. Deixa suas redes sociais para quem quiser seguir, acompanhar seu trabalho, saber um pouco mais. Então, no YouTube é o PsySelf. Tem também o Instagram da PsySelf. Tem o danielasantiago.psi, que é o que eu mais falo, aonde eu mais posto realmente. Eu adoro o perfil dela, arrasa. Eu amei o convite. Só sigam, que é maravilhoso. A gente vai ficando por aqui. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o ponto de entrevista, se inscreva no canal, nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, LinkedIn. Estamos em todas as plataformas, né, Paty? Em tudo. Siga e acompanhe, que vocês não vão perder as próximas entrevistas, são maravilhosas também. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.